a mais um vídeo. E galera, no vídeo de hoje estamos novamente aqui com aquele bate-papo. Essa a proposta que a gente está trazendo agora, né? De fazer esse cross, esse bate-papo com torcedores diferentes, perspectivas diferentes, e a gente sempre está trazendo essa iniciativa para o canal. Inclusive, já peço para você colocar nos comentários se você está gostando, deixa o like aí, coloca nos comentários se você está curtindo essa iniciativa, porque a ideia nossa é expandir isso daqui para uma live. Já pensou que da hora a gente trazer no pós-jogo uma live com torcedores diferentes? Então a gente traz ali um flamenguista, um corintiano, um palmeirense, para fazer aquela mesa redonda, aquele debate mesmo de torcedores numa live de pós-jogo. Isso vai ser muito legal, é uma ideia que a gente tem aí. Então, por favor, colabore com a gente, fale aí na descrição não, né? Quem coloca a descrição sou eu. Fale aí nos comentários o que você acha. Tô aqui com o Danilão, lá do Fla Sagaz. Eu não tenho o sotaque, Danilão. Eu não tenho o sotaque. Então eu vou pedir para que você faça as honras aí e se apresente para as pessoas que ainda não te conhecem. Danilo é flamenguista, colega meu aí, e ele vai fazer as honras aí e vai se apresentar com vocês aí. Vai lá, Danilão, tá contigo agora. Fala, rapaziada do canal Opina Porco, beleza? Como é que vocês estão? Um abraço para todo mundo aí, para toda a nação flamenguista, que tem muito aí que segue o Neto. Então, realmente, podem seguir. Ele é um produtor de conteúdo de muita qualidade, apesar de ser palmeirense. Ele tem uma visão muito legal de futebol. Dá um alô aí para toda a nação aí, palmeirense também, corintianos, todo mundo aí de todos os clubes que tiver. Então, vai ser um bate-papo bem legal. Siga lá o meu canal, galera. Peço isso para vocês. Dá a força para o canal que está começando, nessa mesma qualidade que vocês já conhecem aí do Neto. Então, lá eu trago muito conteúdo também sobre futebol no geral, sobre o Flamengo. Tenho ali a minha pegada, né? Eu tenho vídeos com proposta um pouco mais descontraída, outros com uma proposta de giro de notícias, mas também tenho quando o papo é sério, para transcorrer aí um assunto legal para o conhecimento de vocês, tá? E falando nisso, já que eu estou invadindo a área aqui do Opina Porco, saiu uma notícia esses últimos dias que eu achei muito interessante. E eu queria ouvir a opinião de um palmeirense. Neto, a questão do avião do Palmeiras, da Leila Pereira. O que você acha sobre esse assunto, Neto? Toca aí. Ô Danilão, cara, essa questão do avião, eu te digo uma coisa, se a gente for participar do Mundial nos próximos anos, a gente já tem como chegar lá. Não precisa nem fretar voo. A gente já vai ter como chegar lá. Muita gente falou dessa questão do avião aí, né? Teve uma repercussão até boa na internet. Eu nem trouxe, cara, muito desse debate para o meu canal. Até fiz um vídeo aí para falar sobre isso, mas não coloquei ainda. Não sei se eu vou colocar. Porque eu achei que não ia ter muita relevância. E no fim, cara, a galera engajou no assunto, né? A galera realmente engajou no assunto, criou-se debate, criou-se discussão em cima disso. E assim, eu acho que o avião, ele não é de propriedade do Palmeiras, né? Ele não é uma propriedade do Palmeiras, não foi a Sociedade Esportiva Palmeiras que comprou o avião, né? Na verdade, a Leila, ela tem uma empresa aérea, então ela vai fazer uma concessão para o avião ao time do Palmeiras. Então o Palmeiras ele vai poder utilizar, vai ter uma prioridade na utilização dessa aeronave, e nos momentos que não tiver a serviço do Palmeiras, ele vai estar disponível ali para fretamento, desde outras companhias aéreas que queiram fretar, até mesmo pessoas físicas, né, que costumam, né, às vezes a gente vê aí cantores, sertanejos e tudo mais que utilizam aeronaves, bandas musicais, enfim. Então vai ser isso. Cara, eu acho uma iniciativa legal, dizem que vai facilitar muito a logística do clube, essa ideia de ter o fretamento, o avião ficar disponível também para a utilização das companhias aéreas, é uma maneira de reduzir o custo, né, custo com piloto, custo de manutenção. Então esses ônus, essa parte mais onerária, ela não vai transferir para o Palmeiras. Então eu acho que é uma iniciativa legal, obviamente que por ela ser dona de uma companhia aérea, ser dona da Crefisa e ser presidente do Palmeiras, fica assim, né? Pô, cara, dá aquela ideia de um conflito, de um mega conflito de interesses. Mas eu acho que é uma iniciativa válida. No final, a partir do meio do ano, a gente começa ali com Copa do Brasil, Libertadores. Nós temos um país muito extenso em questão logística, né? A nossa malha logística rodoviária, ela não funciona muito bem, ela é ineficiente. Então, eu acho que é algo assim, é um luxo, entre aspas, necessário, que vai deixar com que os atletas descansem mais nos períodos de longas viagens ali
para disputar competições simultaneamente, entendeu? Uma hora tem que estar lá na Argentina fazendo a Libertadores, outra hora tem que estar aqui no Brasil, no Sul, jogando uma Copa do Brasil. Então eu acho que vai facilitar a logística. Entendi. Então o Palmeiras não está adquirindo uma aeronave para ele. Não. Essa aeronave não vai ser assim de propriedade do Palmeiras, entendeu? Não tá sendo, né? Obviamente que essa concessão vai ter um custo, sim, que vai sair dos cofres do Palmeiras, claro, mas é uma concessão, né? Como se você fosse lá e, sei lá, alugasse uma Ferrari e você tivesse prioridade no uso dessa Ferrari, mas outras pessoas que queiram alugar também vão poder alugar, entendeu? Então você faz uma concessão ali para diminuir, reduzir os gastos de manutenção, né? Uma vez eu vi uma entrevista do Gustavo Lima e ele comprou um jatinho de 6, acho que era 6 ou 8 lugares. E, cara, assim, era absurdo que ele gastava por mês, sabe? Com toda a manutenção da aeronave, com todo o licenciamento, todas as revisões, né? Que tem que ser feito, né? Porque não é que nem um carro. Um carro, se você, de repente, deixa de trocar o óleo essa semana para a semana que vem, beleza. Uma aeronave não, né? Existe uma série de regulamentações ali da ANAC e tudo mais que prevê tudo isso. Então, as revisões e as manutenções têm que ser periódicas, tem que estar todas em dias. E é um avião de médio porte, né? É uma aeronave de médio porte que tem um gasto muito grande. Então, essa concessão é uma maneira de reduzir esses gastos. Vai sair do cofre do Palmeiras? Óbvio. Ela tá vendendo o peixe dela pro próprio clube que ela é presidente, entendeu? É por isso que existe esse conflito de interesse. Mas, por outro lado, se for para o bem físico das equipes e dos atletas chegarem numa disposição física melhor e facilitar, melhorar a performance do conjunto, eu sou a favor. É claro, né? Porque fica difícil a gente comentar em cima, uma vez que a gente não olha as contas, né? Mas fica a pulga atrás da orelha por esse conflito de interesses sempre. Mas acredito também que é uma arrogância nossa também, uma vez que a gente não tem o ônus da contraprova, então a gente tem que sempre partir do pressuposto que a pessoa está fazendo alguma coisa de boa fé e são super capacitados. A gente não é mais inteligente que a equipe econômica do Palmeiras, da Crefisa. Só ficou essa dúvida para mim, porque é o seguinte, né, pensando assim, por exemplo, no Palmeiras Negócio. Vamos imaginar para o pessoal de casa aí, para ficar mais fácil, fazer uma analogia. Você é comerciante, você tem uma barraquinha de cachorro-quente. Seu negócio é fazer cachorro-quente. Aí, uma vez por mês, ou a cada 15 dias, vender cachorro-quente em outro estado. Vamos dizer que eu tenho a minha barraquinha aqui no Rio, eu tenho que vender em São Paulo, cachorro-quente. Então, você tem um food truck de cachorro-quente. Isso. Aí eu vou alugar um carro fixo, mensal para mim, para uma vez ou duas vezes por mês eu fazer essa viagem para São Paulo para vender cachorro-quente lá. Assim, não seria mais fácil eu pagar apenas a viagem para ir para lá? Porque uma vez que todos os clubes já fazem isso, já alguma coisa de praxe, também não é assim, que eles vão estar ganhando um grande vantagem física, assim, poxa, os clubes fazem voos fretados desde sempre. Então, por isso que, assim, não tem nem muito como criticar, porque eu não estou vendo a ponta, na ponta do lápis, quanto é que está saindo, se está causando economia ou não. Mas se não estiver causando economia, se for uma prerrogativa de vantagem de descanso, flexibilidade e tal, também não trabalho no planejamento de futebol, então não posso afirmar de forma contundente que é indiferente, que seria uma arrogância minha também, mas me parece ali um preciosismo, entendeu? Da minha parte, vendo de longe assim, porque no final das contas, o core business do Palmeiras é futebol. E aí a torcida do Palmeiras reclama que não tem jogador, que não se contrata novo jogador. E eles falam que é por causa de uma gestão financeira e tudo mais. E aí, do nada, vem com uma concessão de avião, seja compra, concessão e tudo mais. Então, um negócio que não é o core business de um clube de futebol, que é ganhar título, ter jogador para isso, que o avião não vai entrar em campo para ganhar título. Quem vai entrar em campo para ganhar título é jogador bom. Então, fica essa minha dúvida, justamente alinhando um questionamento da torcida do Palmeiras, que tem com relação à gestão. Assim, o Danilo, eu posso falar para você a respeito, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui da parte médica do Palmeiras, né? Porque você falou essa questão ali, né, de economia, de você ter um produto ali que você adquire diretamente e não precise terceirizar ele, digamos assim.
O Palmeiras, antigamente, antes de ter o novo CT, antes de ter a nova reestruturação e a reforma, o Palmeiras ele fazia os exames no atleta, né? Então as ressonâncias, às vezes fazia uma ressonância de joelho, né? Ou às vezes, né? Algum outro tipo de exame de imagem ou qualquer outro tipo de exame médico, ele fazia fora. Eles faziam em clínicas e hospitais que eram credenciados. Então isso era pago de maneira, né? Terceirizada, particular. E hoje dentro do CT do Palmeiras você tem toda a parte médica para exames e diagnóstico de imagem. Então, quando um jogador ele se acidenta lá no Allianz Parque, sei lá, sofre uma lesão, algo do tipo, ele já vai direto para o CT do Palmeiras, com os médicos do Palmeiras. E aí ele já faz o exame lá na hora. Isso, segundo o gerente de futebol do Palmeiras, barateou os custos, né, melhorou a flexibilidade e fez com que o atleta seja prontamente atendido. Ou seja, você já tira o diagnóstico na hora e já começa e inicia um tratamento de recuperação em uma lesão no atleta. Então ele falou assim que foi de uma vantagem absurda e de uma economia muito grande também. Melhorou a flexibilidade, melhorou o tratamento do atleta e também economizou. Então é por isso que eu acho que a tática do avião do Palmeiras, a Leila ela pensou o seguinte: nos momentos que o Palmeiras não utilizar, esse avião ele vai estar em uso por outras empresas, para cobrir justamente esses gastos, né? Que nem você falou, pô, mas eu vou usar uma vez só, será que não compensa eu ter ali? Então eu acho que esse movimento acontece em virtude disso. Obviamente que a gente não tem o acesso às contas, mas ela deu uma entrevista agora à tarde no Globo Esporte, falando que está tudo dentro do orçamento. Essa questão do avião não vai trazer ônus para o clube. Vai ser ali uma neutralidade que vai melhorar as condições de flexibilidade em passagens e em deslocamentos para os jogadores. Então, aí, obviamente que isso cabe uma discussão, só que é o que você disse. Nós estamos às cegas, né? Hoje a gente não tem os números exatos do negócio para saber se isso vira ou se não vira. Vamos ter que saber na prática, infelizmente. Ah, legal, foi bacana até para eu aprender sobre o assunto, porque realmente eu não me debrucei, não li a fundo, porque é até um assunto mais do Palmeiras, né? E superficialmente, e me assustei quando ouvi a compra de um avião. Agora, nesse formato, e aí, realmente, vamos dizer, voltar aí para o exemplo da dona de casa aí, nossa, lá da barraquinha de cachorro-quente. Se ela comprou o carro e ela só vai a cada dia do Rio para São Paulo, mas nos outros dias ela aluga o carro e daí a conta fecha no 0 a 0, ou tem até algum lucro em cima disso, aí beleza, show de bola. Então, por isso que a gente não pode afirmar nada, se está sendo positivo ou negativo, que a gente não tem os números e não dá para a gente ser arrogante ao ponto de achar também que um clube como o Palmeiras, né, ainda mais tendo a sua gestora vindo do ramo de empréstimo de dinheiro, o mínimo que ela tem que fazer é saber fazer conta boa, né? E é isso que eu tenho medo, viu? É isso que eu tenho medo, que ela é da Crefisa. Você já viu as condições de juros de empréstimos da Crefisa? É um absurdo, meu amigo. Se você quiser ir lá e tirar uma grana emprestada, você tá enrolado. É aquele tipo de empréstimo que te segura e você vai e ele vira uma bola de neve e te segura pro resto da vida. É a mesma coisa que você pegar um carnê lá das Casas Bahia e parcelar uma coisa em 36 vezes. Uma televisão de R$ 1.000, você paga 5.000 pelo carnê, entendeu? E eu vou até aproveitar e fazer meu jabá aí para a galera que está assistindo. Pessoal, até pedir desculpas aí se eu falei algum termo em inglês, se querer core business e tal. É negócio, né? A tradução disso é negócio. E, assim, eu tenho a minha especialização, né? Eu sou engenheiro com especialização em gestão de projetos, então eu gosto muito de pegar essa parte, né, de falar sobre esses assuntos no futebol como um todo. Então aparece lá no canal, Fla Sagaz, que eu vou falar, tem muitos assuntos ainda para falar sobre isso, né? De forma simples, de forma bem didática, assim, o objetivo aqui não é ter nenhum tipo de conhecimento de forma arrogante e querer ficar passando aí algum tipo de ego e vaidade em cima disso. Não, eu gosto de falar realmente o linguajar aí do pessoal de casa, para vocês entenderem mal, e o objetivo é todo mundo aprender um pouco mais sobre isso também. Ô, Danilão, você é engenheiro e a sua formação é o quê? Engenharia? Engenharia civil. Que legal. Engenharia civil, com pós em gestão de projetos e várias outras especializações aí na área de gestão também. Pô, muito legal. Eu fiz engenharia de produção.
Eu me formei em engenharia de produção e trabalhei, né, um tempo aí em algumas empresas, tal. Comecei até também uma especialização, né, um MBA lá na área de gestão de negócios, mas aí depois eu sempre tive o sonho da carreira médica, né? Aí eu acabei parando e iniciei aí a trajetória na carreira médica aí. Acabei mudando. Na verdade, assim, a minha ideia já era fazer a engenharia, juntar recursos e poder investir na carreira médica, né? Na área médica, que já era meu sonho ali desde de moleque, né? Desde adolescente e jovem ali. Então, mas é legal, cara. A área de engenharia é uma área que eu acho muito bacana. Bem, vamos lá. E já aproveitando que a gente está nessa onda de avião e tudo mais, cara, eu não sei se você chegou a ver, mas tem uns canais aí no YouTube que tá aparecendo aí, inclusive um trabalho muito legal que os caras têm feito. Eles têm trazido alguns recortes de notícias da Argentina, da imprensa estrangeira, para aqui, né? Para o YouTube, né? Eles legendam, inclusive, né? E aí eles trazem esse debate, essa discussão. Você chegou a ver alguma coisa sobre isso aí, Danilão? Olha, Neto, eu sempre tenho acompanhado, né? Eu gosto muito da época da Copa, né? Eles trouxeram um recorte na época que o Brasil estava bem, a imprensa argentina estava ali babando pelo time do Brasil, depois a Argentina recuperou. Gosto, inclusive, notícia bem atual, né? Não sei se você chegou a ver a imprensa argentina debatendo sobre o jogo Flamengo-Palmeiras. Eles ficaram assim, embasbacados, de boca aberta, com o nível, com a qualidade do jogo. Isso eu falei até lá no meu canal, né, que eles têm muito mais a apreciar, porque era um Flamengo-Palmeiras no início da temporada, né? O Flamengo ainda mal fisicamente, taticamente também, e o Palmeiras com certeza muito evoluído durante o ano também. Então, se eles gostaram agora, só tende a ficar cada vez melhor, né? E aí, são duas equipes com gestão, abordagem de gestão completamente distintas, né? E mesmo assim que eu acho legal, por vezes, quando o Palmeiras está em algum momento de instabilidade, a torcida do Palmeiras acha que está tudo errado. Quando o Flamengo está no momento de instabilidade como agora, né, perdeu ali a Supercopa, a torcida do Flamengo já acha que está tudo errado. Mas entre erros e acertos, os dois continuam no topo e sempre ali em paridade, em equilíbrio. Daí eu queria saber de você também, Neto. Como é que você acha aí essa diferença entre a gestão dos clubes, essas abordagens, os dois falando agora, trazendo até para o Mundial. Os dois já passaram cada um por uma experiência de Mundial, né? Na verdade, perdão, o Palmeiras duas, né? Uma ele foi eliminado na semifinal e outra chegou na final. O Flamengo tem para sua segunda. E vamos ver se vai ser bem sucedida ou mal sucedida. Mas o que você acha aí dessa diferença das gestões trazendo para essa performance no Mundial? O Danilão, cara, assim, eu acho assim que realmente eu vou ser sincero com você. No final do ano passado, eu achei que o Flamengo ele ia destoar demais, ele ia desgarrar do Palmeiras nesse ano. Mas aí, cara, justamente eu acho que por essa entrada do Vitor Pereira e esse início muito instável do Flamengo, parece que assim, a projeção agora, até que você vê na própria mídia tradicional, e até mesmo o pessoal que conversa e tal, é que as duas equipes ficam ali mesmo, né? Continuem figurando juntas. E que exista ali uma competitividade. Obviamente que eu acho que se o Flamengo vencer o Mundial, isso vai pesar demais. Tipo assim, vai pesar demais, cara. Eu acho que o Flamengo vai inflar, cara. A torcida vai inflar, o clube vai liberar mais verba ainda. As coisas elas vão, sabe, né? Uma coisa vai puxar a outra. Mas assim, eu acho que sobre as duas equipes e a diferença de gestão, a Argentina a gente sabe que nos últimos anos passou por muitas dificuldades, né? Inclusive, o título da Copa do Mundo foi muito importante para eles, porque eles vivem hoje um momento de crise econômica, né? Social, política muito grande. É uma instabilidade, é uma desvalorização da moeda, e com isso alguns clubes perderam muito a força, né? Você tinha ali o Racing, né? Que sempre era um clube que, tudo bem, não era dos gigantes, mas sempre ali estava na disputa, estava na briga. E você tinha o Boca Juniors, que também caiu muito de qualidade. Foi o River que conseguiu segurar mais as pontas. O River conseguiu ali com o trabalho do Galhardo permanecer à frente. Então, eu acho que quando o argentino ele vê isso no Palmeiras,
no Palmeiras, no Flamengo, nas equipes aqui do Brasil, ele enxerga ali como um ponto de atenção. E os vídeos que eu vi algumas matérias também a respeito disso, eles colocam bem uma dorzinha de cotovelo, vamos dizer assim, né? Lá, né? Eles ficam, né, meio que tentando negar, mas ao mesmo tempo eles afirmam ali que o futebol brasileiro está em outro nível. Eu acho que muito pela implementação das SAFs, porque assim, eu não sou a favor do modelo de SAF, mas eu concordo que a SAF para o Bragantino, a SAF para o Bahia, elas são benéficas, entendeu? A SAF, por exemplo, para o Cruzeiro, eu acho que o Cruzeiro não tinha necessidade de se tornar uma SAF. Assim como o Atlético, eu acho que foi mais irresponsabilidade da gestão. Agora, quando a gente olha o Bragantino, quando a gente olha o Bahia, eram equipes que já tinham atingido o seu limite, né? Seu limite técnico, seu limite financeiro. Então, eu acho que para eles foi muito bom essa vinda da SAF. Agora, quando a gente olha para o futebol brasileiro como um todo, eu acho que é isso que saltam os olhos dos argentinos. Equipes menores, Fortaleza, o trabalho que o Fortaleza tá fazendo, cara. Um trabalho incrível, cara. Manutenção técnica, tá tornando uma equipe competitiva, tá melhorando os números de sócios torcedor, né? Tá fazendo com que o torcedor do Fortaleza, ele sinta realmente ali a emoção. Eles fizeram uma campanha de marketing com camisas oficiais do Fortaleza para que o seu torcedor não utilize mais camisetas piratas. Eles combinaram com. Olha só, eles combinaram com os vendedores clandestinos de camisas piratas para vender camiseta do Fortaleza original. Olha isso, cara. Então, assim, eles estão abraçando a torcida deles, o reduto deles, estão investindo nisso. Então, eu acho que essas coisas e o número de times brasileiros que entram na Libertadores e a qualidade que esses times têm, eu acho que estão assustando os caras. Então, eu acho que, por exemplo, Flamengo e Palmeiras, para mim, continuam acima de todos. Esse ano vai ser os protagonistas. Talvez o Atlético Mineiro vai mostrar uma certa ali dificuldade e tudo mais, tem um time muito bom também, mas tem as questões de gestão que geram um pouco de instabilidade e acaba ecoando sim. Então eu acho que a gente continua na primeira prateleira, tranquilamente. Tem equipes que vão vir para brigar também, Internacional, Grêmio, o próprio Fortaleza que eu falei. Então a gente não vai ter uma Copa do Brasil fácil. A Copa do Brasil vai estar mais competitiva esse ano. A Libertadores vai estar mais competitiva, mas não pelo time argentino. É pelos times brasileiros. E eu acho que é isso que está incomodando os caras, entendeu? Então, assim, acho que é isso. Acho que eu respondi a pergunta, né? Não, legal, legal. Bom que você foi para outro viés, assim, e o assunto vai desenvolvendo mesmo, né? Eu tinha na minha mente, na verdade, aquela questão da estratégia para o Mundial, né? E a estratégia das duas equipes. O Flamengo é uma equipe que contrata mais, o Palmeiras, ele até contrata, mas nos últimos anos ele deu uma segurada aí, investindo mais na categoria de base, e acabou que essas duas abordagens acabaram sendo mal sucedidas no Mundial, né? E se esperava muito, até a torcida do Palmeiras falou muito esse ano, né? Poxa, olha o Cara, é Flamengo. O verdade. Flamengo vai contratar para o Mundial. E acabou não contratando. Acabou. Não, tipo, não diminuindo, só contratou o Gerson. O Gerson é ótimo. Mas ele foi meio uma reposição ali, uma operação casada com o João Gomes. Então o Flamengo também não conseguiu a tempo reforçar o time, seja por dificuldade do mercado, assim, pelo menos, eu acho que tem diferença, não vi uma passividade dos dirigentes do Flamengo. Pipoca especulação aqui, ali, onde tem fumaça, tem fogo, os caras estão tentando. Eu acho que na conjuntura acabou não dando para trazer a tempo, mas, assim, tiveram erros também. Como é que você termina o ano sabendo que você ia perder ali já? O Rodinei, por pior que fosse, era um lateral ali bem mais experiente que o Mateuzinho, de avanço ali daquelas ultrapassagens, coisa tal, diferente do que é o Varela. Beleza, não quis o Rodinei, já tinha que ter outro engatilhado, né? Então, tiveram trocas ali e reposições que o Flamengo nunca conseguiu repor a altura. Quando saiu Rafinha da lateral direita, o Flamengo nunca mais repôs a altura. Depois, quando tinha saído o Gerson também, demorou até vir o João Gomes, e o João Gomes só encaixou no time, por melhor que ele seja, porque entrou o Pedro e a disposição do time ficou diferente, uma coisa que a gente já conversou. Se continuasse o Bruno Henrique, o Flamengo continuaria podendo contar com um segundo volante mais jogador, assim como o Gerson. E essa é toda a dificuldade do Vitor Pereira agora. Então, por mais que o Flamengo seja um bom time para contratar, é para vender, mas sempre foi para contratar também,
Muitas das contratações acabaram não rendendo ainda o suficiente, e mesmo assim acho que foram acertadas, né? Mas também tiveram outras aí que a diretoria acabou comendo uma mosca aí, na minha opinião. Eu acho que, assim, o Danilo, acho que tava todo mundo esperando, cara, contratações assim, né, que parassem literalmente o aeroporto. Porque, assim, o Marcos Braz, semanas antes da final da Libertadores, ele falou que o Palmeiras falhou e que eles não poderiam ter a mesma atitude. E no fim, cara, eu acho que, sinceramente, Danilo, eu acho que eles estão sendo, cara, eles estão sendo pior. Sabe por que eles estão sendo pior? Porque, assim, além deles não. Assim, eles trouxeram o Gerson legal, só que, assim, eles se desfizeram, por exemplo, do Rodinei, que era um jogador que estava muito adaptado taticamente à equipe, para não trazer ninguém. E para trazer, assim, me desculpe, mas os outros dois laterais, para mim, não tem um bom desempenho. O Rodinei é melhor. O Rodinei, ele tinha ali, ele fazia um trabalho melhor ali naquela região. Então, e ainda eles mudaram o técnico. Então, assim, o Palmeiras foi para o Mundial com o mesmo técnico e o mesmo clube que venceu a Libertadores. Veio o reforço, veio o Navarro, que, né, não fez diferença nenhuma. Foi aí o erro do Palmeiras, da gestão do Palmeiras. Só que o Flamengo, além de entregar o Rodinei, sacou o Rodinei do time, cara, ainda trocou de técnico. Ou seja, mudou-se a dinâmica. E com isso, o Vitor Pereira não teve tempo de trabalho. Como que você entra um dia e dali um mês você vai enfrentar um Real Madrid? Numa equipe que você não conhece. Então, eu acho que a gestão errou no planejamento também, cara. E a maioria dos flamenguistas que eu vejo nos comentários, eles, tipo assim, eles estão fechados com isso, entendeu? Se o Flamengo perder a semifinal, voltar mais cedo, ou se chegar lá na final e, de repente, não mostrar um nível competitivo, não é nem vencer, mas sim mostrar um nível competitivo que seja bom, pelo menos, cara, a galera vai cair matando nas decisões de planejamento da diretoria. E aí o Vitor Pereira ele já vai chegar aqui no Brasil com a cabeça desse tamanho e com a corda aqui, ó, para mostrar trabalho. Porque, querendo ou não, na Supercopa houve um peso dessa derrota. Ah, mas teve gol que os flamenguistas, né, falam que foi irregular e tudo mais. Mas não era nem a questão do gol, como a gente discutiu naquele outro vídeo. Foi o desempenho do time em si, entendeu? O time levou 4 gols. Se fosse o Dorival, ele não era um cara que fazia muitos gols. A equipe do Dorival não fazia muitos gols, mas tomava muito pouco também. Ele encaixou o sistema defensivo do Flamengo, que não era tão bom em suas marcações, deixava espaços, mas ele soube encaixar e colocar um time mais compacto ali, né, nos blocos de atuação. Então, assim, cara, se o Flamengo não fizer pelo menos uma partida que seja competitiva, cabeças vão rolar, viu? Cabeças vão rolar. Não, eu concordo. Acabou que, no final das contas, o planejamento foi pior. Porque perdeu o Rodinei, já sabia que ia perder, não trouxe a reposição e trocou de técnico. Ah, o Vitor Pereira pode amanhã ganhar o Mundial, eu vou continuar tendo a mesma opinião. Prefiro como treinador, como flamenguista, ter o Vitor Pereira como treinador do meu time do que o Dorival? Prefiro. Ué, Danilo, mas você está sendo incoerente. Não, porque se fosse uma temporada normal, que você não tivesse logo no começo o Mundial, legal a aposta do Vitor Pereira. A gente já falou isso no outro vídeo. Show de bola. Pô, pega um cara europeu, outra cabeça, enfrentou 6 vezes o Flamengo, vai ali enfrentar um carioca ali no começo do ano, iria ter, de repente, a Supercopa e a Recopa, mas aí beleza, né? Mas não é o peso do Mundial. O Mundial todo mundo quer. Então, foi um risco que a diretoria do Flamengo quis correr. Então, vamos ver. Ou eles vão ser gênios, ou eles vão ser crucificados, né? E puxando aí para o futebol brasileiro, que nem você tinha falado, eu acho assim, por enquanto, isso é uma coisa que eu sempre achei. Por mais que o Flamengo desponte financeiramente, eu acho muito difícil no futebol brasileiro você ter, assim, como na Alemanha, um Bayern de Munique. Por quê? Porque você nunca vai ter os tops mundiais, você vai ter bons jogadores que foram na Europa e voltaram, então, beleza, já não são os tops, e o futebol brasileiro é um celeiro de novos talentos incrível. Então, por mais que você repatrie os caras, não é certeza de que eles vão desempenhar, vide aí o Cebolinha, ou vão desempenhar muito bem, vide Gabigol, Bruno Henrique, mas sempre vão surgir novos talentos, sempre vão surgir novos Hendricks, novas gerações de meninos lá no Santos, que podem, ali no final das contas, equilibrar. Tem o
o Fluminense com o André, que é um belo jogador ali no meio campo, o Xerém revela sempre bons jogadores, o Flamengo está cheio de jogador aí de Xerém, cheio de jogador de menino da Vila também, então eu acho difícil. Lógico, não vai ter o mesmo cacife, o mesmo estofo para sustentar uma temporada inteira, de repente, mas eu acho que sempre vai ter uma competição ali, uma ou outra, e algum outro vai conseguir se consolidar financeiramente também, como tem sido o Palmeiras. Então, eu acho que não vai ter esse processo de consolidar por um time só no Brasil. Eu acho muito difícil. Agora, e nas Copas é Copa, é jogo de Copa, tudo pode acontecer. Então, eu acho que os outros times aí podem ficar tranquilos que sempre vai ter alguma competitividade. Claro, vai acabar que 90% dos títulos, se continuar assim, vai ficar com o Flamengo e Palmeiras. O pessoal tem que se organizar. E eu tenho minhas dúvidas se SAF é a melhor maneira também. Eu acho, como você falou, SAF é um ótimo mecanismo para um Fortaleza, para um Bahia, ou até para o Cruzeiro, que ali foi para o fundo do poço. Agora, a SAF no Brasil, isso é um tema que eu vou fazer um vídeo e o pessoal tem muita esperança, porque, gente, o que é o futebol de dono, né? Dono de um clube? Eu vejo 3 tipos de modelos, né? A SAF, que ela quer revelar jogador para vender, né? A SAF, que ela quer ter ali, né, também ali, através de uma grande torcida, ter um superávit para ela lucrar com isso. E o outro que não é SAF, gente. O modelo de dono de clube que dá muito certo em todo lugar do mundo é o cara que é o sheik. Isso não vai ter no Brasil. Por quê, gente? O que esses caras fazem? É lavagem de dinheiro. Então, você tem um sheik que se interessa por lavar o dinheiro num clube europeu, ou você tem o Abramovich, que se interessa em lavar o dinheiro dele no clube europeu, o dinheiro lá da União Soviética, e você tem o sheik, que tem o projeto político geográfico, que é o do Catar, que é o quê? Botar o país em evidência. O PSG representa um país, que é o Catar. Então, o Brasil não tem essa relevância na geopolítica internacional. Não tem porque um sheik chegar aqui e comprar o time XYZ para ter uma relevância político-geográfica no mundo, ou para lavar dinheiro. Ele vai fazer isso na Europa. Então, esse projeto de sucesso que a gente sempre fica no imaginário, principalmente quando o clube está quebrado, quero que venha aqui um salvador da pátria, um sheik para injetar dinheiro. No Brasil não vai ter isso. Vai ter os outros 2 modelos, que é o cara que vai conseguir manter um time ali, de repente, competitivo, ciscar um campeonatozinho aqui ou ali, mas sempre o objetivo principal dele vai ser ter um superávit, e o outro que é para ser um celeiro de jogador para mandar lá para fora. E é muito interessante isso que você falou, dessas questões de fazer a máquina da economia girar, e até mesmo de maneira irregular, né, como a lavagem de dinheiro, né, digamos assim. Cara, é esse o medo do Atlético Mineiro. Porque o Atlético Mineiro está colocando, né, os dirigentes do Atlético Mineiro estão colocando o clube nas mãos de um cara que teve 2 clubes que não foi para frente, que não tem, que ele criou uma empresa de futebol que administrou 2 clubes que não deram certo. E eles estão simplesmente aqui, ó, entregaram de bandeja, cara, porque houve, não sei, não adianta me dizer, tipo, as pessoas falam assim, mas foi falha de planejamento financeiro. Cara, não é falha de planejamento financeiro, ô Danilo. Que nem, eu vou até fazer um vídeo sobre isso, a Arena do Galo, ela era para custar 400 milhões. Ela vai custar 1 bilhão. Aí o próprio presidente admitiu que isso é muito dinheiro pro bolso do Atlético. Então por que eles fizeram? Por que não ficaram ali com o Mineirão mesmo, entendeu? Deixava as contas organizadas, sabe? Por que eles entraram de cabeça em um endividamento que eu acho que, na minha opinião, ô Danilo, ninguém é besta, cara. Se eu chegar daqui, for na concessionária ali da Mercedes e falar assim, eu vim aqui comprar uma Mercedes, cara, eu vou saber que eu não tenho condições de ter aquele bem, entendeu? Eu não tenho condições de ter uma Mercedes. Eu vou me endividar. Então, para mim, não faz sentido. Para mim, foi algo provocado, foi algo causado, entendeu? Ou o clube teve tanta gestão corrupta que acabou parando lá, ou eles criaram um enredo, uma novela,
né, de deixar um time competitivo e falhar no seu planejamento, e acabaram gerando uma dívida no clube. E agora eles vão entregar na mão do uma SAF, que é o que você disse. É celeiro de jogador que vai para a Europa e talvez não esteja preocupada em conquistar título, porque investidor, Danilo, ele quer dinheiro. Se o time tiver em quinto lugar na tabela do Campeonato Brasileiro, se tiver desclassificado da Libertadores, desclassificado da Copa do Brasil, mas vendeu 3 moleques da base ali por milhões, para ele tá perfeito. E para você vender jogador por milhões, você não precisa ser de time que tá em primeiro e segundo lugar na tabela, não. Você sendo de um time mediano, mas os caras enxergando o potencial no moleque, já leva embora. Eu até falei isso num vídeo lá no meu canal também. Quem quiser ir, é o vídeo que eu falo lá da falácia da falta de planejamento. Mas porque se tem uma generalização, não que não tenha falta de planejamento no futebol brasileiro, tá? Mas a mídia costuma generalizar. E eu falo que tem 3 modelos. Tem o clube que é planejado, tem o clube que tem a falta de planejamento, tem o planejamento do mal. Você fica ali meio de olho. Esse do Atlético Mineiro foi o exemplo que eu dei, inclusive, né? Que os menin lá, que são os credores do clube, que fizeram empréstimos lá, para ser empréstimos a juro baixo, baratinho, etc e tal, a perder de vista. Aí agora que virou SAF, eles pode converter aí, vamos converter a dívida em participação do Galo. Que coincidência, não? Será que eles não endividaram o clube? E ainda outra, se o clube fosse virar uma SAF todo sanadinho, bonitinho, o valor do clube para venda ia ser muito maior. É o que chamam no mercado de valuation. O valor de uma empresa, o valor do Galo ia ser muito maior. Vamos endividar ele ali, o valuation do Galo fica menor, o valor da empresa fica menor, que é uma empresa endividada, e ainda aquele meu empréstimo que eu fiz, que eu vou rever de volta em participação da empresa, vai valer mais participações, porque o valor da empresa está menor. Ô Danilão, você chega num ponto, cara, que assim, por exemplo, vou dar um exemplo básico aqui para vocês. Se, por exemplo, Palmeiras ou Flamengo fosse vendido hoje, você acha que um empresário estrangeiro compraria por 800 milhões o Palmeiras e o Flamengo? Sendo que só o Endrick custou 400? Só o Endrick do Palmeiras vale 400 milhões. Entendeu? Então, cara, é o que você faz. Parece que foi algo criado para realmente causar aquilo. E isso, assim, e vendo a gestão do Atlético, Danilo, eu olho para a gestão do Palmeiras e eu penso assim, tá, poderia ser pior. Quando a Leila ela dá uma segurada na contratação, porque ela diminui a dívida dela, cara, que ela diminua a dívida dela mesmo. Porque se ela ficar aumentando a dívida dela e amanhã querer cobrar de outra maneira, ela pode ainda induzir um conselho que ela tem muita influência lá dentro e de repente colocar o Palmeiras numa barca dessa de SAF. Então eu prefiro que equilibre as contas, que fique ali um mês sem contratar, eu já tô até começando a mudar minha opinião, já tô até começando a passar pano para a Leila, olha só. E que, entendeu? E que pague a dívida dela e pronto. Ó, a gente não deve mais nada para você. Porque o meu medo, cara, é que o Palmeiras seja vítima dessas mesmas gestões que aconteceram aí. E o pessoal dos palmeirenses, eu vejo até os meninos lá do Não Importa o Que Digo, às vezes ficam chateados que a Leila até falou uma frase que ela fechou as portas para ter uma SAF lá. Beleza, tudo bem, eu acho uma frase muito drástica para qualquer pessoa de negócio. Você não fecha a porta para nada. Às vezes vender uma participação pequena e tal, tudo bem. Mas antes disso, do que de repente ela soa mais idônea falando isso, porque é de total interesse dela que o Palmeiras vire uma SAF. Ela seria a primeira a querer comprar o Palmeiras, né, para ser a dona, ou endividar mais o Palmeiras para isso. Então, acho que no pior dos mundos, entre erros e acertos da Leila, né, também concordo, o pessoal fica chateado, que ela parece uma tiazona, né? Chega lá, oi, pessoal, estamos aqui na gestão do Palmeiras. Ela acha que é o Teletubbies, né? Mas, assim, é bizarro, é bizonho, Mas, ô Danilão, só te interrompendo, cara, faz um daqueles shorts e reels e, tipo assim, zoando, fazendo sátiras com a gestão do Palmeiras. Cara, você imitou muito bem a Leila, mano. A sua imitação me lembrou uma que também é muito boa, da do Donati. Você já viu? O Donati lá do Avante Palestra, do TV Alviverde. Cara, ele imita a Leila muito bem. E a sua imitação, cara, me lembrou muito dele. É desse jeito, cara. Verdade, acho que já viu o Donati lá
não importa o que digam, imitando a Leila já ou em algum vídeo dele, verdade, agora que você falou. Mas é assim mesmo, né, cara? É engraçado. Porque até os meninos estavam falando, cara, qual CEO da empresa chega para fazer stories? Oi, pessoal, tô aqui hoje no meu dia de trabalho. Ninguém faz isso, cara. Mas ela é, assim, não sei qual é o objetivo dela com isso, quais são os objetivos dela por trás, né? De um cargo político, de um cargo de prestígio. Às vezes, cara, não é nem segundo as intenções. O ser humano, cara, ele é muito peculiar. Por que um milionário, algum cara rico, às vezes se candidata a presidente da República, ou a deputado, ou a senador, o cara tá querendo sarna para se coçar já com a vida consolidada? Porque, cara, às vezes o cara quer ali achar que vai ficar marcado na história, vai ser uma pessoa pública, ou que vai ser um tomador de decisão, vai ser alguém relevante, vai ser conhecido popularmente. Então, ali o ser humano tem mil e uma nuances ali que ali dentro pode ser o que dê motivo para ela, ou se ela tem algumas outras segundas intenções usando o Palmeiras como trampolim, a gente não sabe. Mas, pelo menos nessa questão da SAF aí, eu acho que acaba, como você falou, sendo melhor e mais seguro para o Palmeiras mesmo. Cara, eu acho o seguinte, que a Leila ela entrou no setor do futebol para se tornar uma Flávia Augusto. Sabe a Flávia Augusto? Que investiu lá no Orlando City. Só que aí, cara, eu acho que ela viu a política ali dentro e ela falou assim, opa, isso aqui não, eu não tenho know-how para isso. Eu não tenho articulação política para isso. Porque às vezes, ô Danilo, você é um cara extremamente rico. Riquíssimo. Que nem, eu vou dar um exemplo aqui, cara. Por exemplo, João Dória. Riquíssimo. O cara, ele é riquíssimo. Ele é dono de Campos do Jordão, praticamente. Ele foi entrar na política. Só que, cara, ele é investidor, é empresário, é marqueteiro. Ele não é político. E ele não deu certo na política. É muito difícil, às vezes, você se encaixar num nicho. Não é porque você foi bem sucedido em um que você vai entrar e você vai se dar bem no outro. Então eu acho, cara, que ela até entrou para adquirir um know-how de repente, comprar uma equipe de futebol. Falou assim, olha, vamos ver, né? Às vezes é um bom investimento. Só que aí, cara, ela começou a enxergar o meio, as entranhas, a política, começou a virar vidraça, porque quando ela se tornou presidente, agora ela se tornou vidraça. Entendeu? Enquanto você tá, é igual o político de rede social. Enquanto o cara tá fazendo vídeo esbravejando, falando mal de todo mundo, chamando de corrupto e tal, todo mundo bate palma pro cara e tal. Aí no outro dia o cara é eleito. E aí ele vira vidraça. Ele começa a ser cobrado pelas coisas que ele falava, entendeu? E o que acontece com a Leila é isso. Ela é cobrada por aquilo que ela prometeu e por aquilo que ela falou ali atrás. Ela achou que o pessoal ia esquecer. Só que torcedor de futebol ela não sabe que é uma praga de uma raça que não esquece. Os caras lembram o gol da final lá de 87, não sei aonde, do campo. O goleiro que errou o pulo e não sei o quê. Você entendeu? Ela esqueceu disso. Então eu acho que agora ela tá tentando segurar as coisas e tirar o cavalo dela da chuva, viu? Tirar o cavalo dela da chuva. Eu acho até que então ela começou a vida política dela muito bem. Que ela começou prometendo um monte de coisa que ela não ia cumprir. Ela começou certinho. Só que agora ela já deve ter cansado da brincadeira. E você falou uma coisa interessante, cara. Eu nunca tinha parado para pensar por esse viés. Ela assumiu o Palmeiras como ali um treinamento de como que é uma gestão de um clube de futebol, um aprendizado, para de repente comprar outro. E digo mais, às vezes ela fez tanta questão ali de se enraizar no Palmeiras, de repente, qual a ideia dela? Pô, vou comprar um 15 de Piracicaba dali, e daí eu tenho link lá dentro do Palmeiras, eu já vou vendendo meus jogadores pro próprio Palmeiras. De repente, ela pode ter pensado alguma coisa nesse sentido, tipo o Grupo City faz com Bahia e tudo mais, né? Deve ser o plano deles. Então, eu nunca tinha pensado por esse viés, me veio aqui na cabeça agora, justamente com a tua observação. Não, é isso, cara. Futebol é algo, ó, é política, né? Eu tenho um amigo meu que ele trabalhava na política e aí ele foi lá fazer medicina junto com a gente. E aí eu perguntei para ele, eu falei assim, nossa, cara, mas você já era político, né? Já era afiliado, um cara assim muito bem, né? Muito bem relacionado, muito financeiramente também muito confortável, tem, né? Investimentos e tudo mais. Eu falei assim, por que você não investiu? Ele falou assim, cara, porque aquilo dali não é para mim. Ele falou assim, cara, eu conheci as entranhas da política de uma maneira assim, sabe, que se eu falar para você, tu não acredita o que eu vi ali. Ele falou assim, eu não tive estômago para continuar ali. E, cara, e pelo que a gente tem de informação, a política do Palmeiras, ela é muito antiquada, ela é muito eleitoreira.
Você entendeu? Ela é uma gestão muito, digamos assim, velha. Quando eu falo assim, velha em questão ali de conselhos, sabe? Os conselheiros do Palmeiras, a política ali dentro é muito de influência, de troca de favores, de amigos do rei, entende? Isso a gente fala porque o Lugol lá da Turma do Amendoim, ele conhece, né? Ele é lá de dentro, assim, ele não é da política do Palmeiras, mas ele conhece os bastidores, né? Os meninos que fazem o vídeo, meninos entre aspas, né? Que são homens mais maduros já, né? Mas eles conhecem essas entranhas, né? Então, assim, cara, eu acho que ela viu aquilo e talvez ela enxergou que não é para ela. Então, por isso que ela tá comprando agora a companhia aérea, ela tá investindo em outro know-how, porque ela falou assim: olha, eu acho que eu não vou muito longe nisso daqui, não. Então eu prefiro que ela fica quietinha e de boa ali. E aí, ô Danilão, falar nessa pauta de política, cara, eu tava vendo até subir um vídeo agora há pouco em relação a isso. Eu tava vendo aqui, cara, que o dirigente da CBF, cara, ele se posicionou sobre a questão do gol irregular lá, né? Que os flamenguistas reclamaram que seria irregular. E, cara, ele esbravejou. Ele falou que se as coisas na arbitragem brasileira não mudar agora, se não for por amor, ele usou essa palavra, mano. Eu não tô, entendeu? Ele usou essa expressão. Se não for por amor, vai ser na dor. Ele falou que ele não tá pedindo, ele tá fazendo uma determinação. E assim, Danilão, eu acho, cara, que a gente já teve Palmeiras, mais uma vez falando da política, para você ver como você ter bastidor é importante. Por que eu acho que o Flamengo, ele ainda, contudo, ele acaba tendo uma gestão mais politiqueira e que isso traz até uma vantagem competitiva para o Flamengo, porque a gente sabe que o futebol envolve muitos critérios políticos. Então, assim, a Leila, ela não tem um pulso firme para isso, porque quando aconteceu a Copa do Brasil, que a CBF veio e lançou uma nota formal, não veio e apresentou dessa maneira, não. Aqui o dirigente da CBF, o CNM, cara, ele meteu o pau, ele falou que o jogo que ele viu de domingo não, de sábado, o último jogo que ele viu pela Supercopa, ele viu claramente que a arbitragem brasileira precisa mudar, não tem como ficar daquela maneira. Então, assim, ele esbravejou, cara. Ele esbravejou de uma forma, o Danilo, que eu acho que nem o presidente do Flamengo, ele esbravejou, viu? Eu acho que nem o presidente do Flamengo esbravejou dessa forma. E aí, cara, olha só como que é a vantagem de você ter um bastidor. Quando aconteceu o erro de arbitragem lá atrás na Copa do Brasil, né, contra o Palmeiras lá, que eles falaram, que eles lançaram uma notinha de rodapé, falando que a máquina foi resetada. Então eles não tinham como mais, né, rever o lance. Por isso que não saiu a avaliação correta daquilo. A Leila veio, fez uma reunião, falou que não existe nada contra o Palmeiras, que ela é muito bem recebida na CBF, que não tem por que ela ficar dando chilique na frente dos outros, que não tem por que ela ficar fazendo coletiva e esbravejando, que ela vai agir dentro dos trâmites formais. Ou seja, né, a notinha de rodapé que você pede para qualquer estagiário, assistente ali, jurídico do clube fazer. E agora, cara, os dirigentes da CBF se posicionam muito mais pro lado do Flamengo, até com essa expressão, né? Falando que a arbitragem tem que mudar em 2023, do que pro lado do Palmeiras. Isso é um reflexo de como ela não tem política, de como ela não tem bastidor. É um reflexo claro disso, cara. E quando a gente olha, por exemplo, o Brás e o presidente do Flamengo, qual que é o nome dele mesmo? Landim, né? Esses caras, cara, ele querendo ou não, eles são rato de política. Esses caras, eles são politiqueiros. Entendeu? Eles têm essa influência. Então, eu acabei de ver essa matéria aqui, essa chamada, e queria ouvir a tua opinião, que é flamenguista, em relação a tudo isso que eu expus aqui. Você acha que faz sentido esse bastidor ou não? Eu acho que faz sentido, Danilo. Eu acho que hoje o futebol ele não vive só do jogo em campo. Mas da mesma forma que a torcida influencia, da mesma forma que estrutura influencia, que departamento médico influencia, a política também, ela tá ali. Não tem como negar. Sim, Neto. Cara, o que acontece, né? Você até mesmo falou, a política do Flamengo, o presidente, ele é mais politiqueiro. Beleza. Por ser politiqueiro, o que ele faz? Política. E o cara que faz política, o que ele faz? Ele tateia. Eu não vejo o Landim e o Marcos Braz de bravejar contra a CBF também, não.
Eu vejo eles terem a postura igual a da Leila. Eu não vejo. De repente, vocês acham que eles têm ali, permeiam nos bastidores e tal, não sei o quê. Cara, mas isso eu acho que é uma visão muito mais clubista do adversário, que sempre acha que o outro é beneficiado. Cara, todos os clubes são beneficiados e todos os clubes são prejudicados. Teve um momento, não sei se terminou assim, mas um momento do campeonato ano passado, que o Flamengo era o clube que tinha mais decisões contra. Tinha tomado mais erros de arbitragem do VAR. Então, essa história de Flamídia, que não sei o quê, não, é que é o Palmeiras, não, é que é o Galo. Cara, isso é papo de torcedor, de botequim, de zoeira, entendeu? No fundo, eles erram para todos os lados. Se ele vem de um jogo que o Palmeiras foi prejudicado, ele vai estar com mais medo de prejudicar o Palmeiras no próximo. De repente, ele erra a favor do Palmeiras. E se for no Flamengo também, e vice-versa. Assim, eu não vejo. Eu acho que o que vai mudar, cara, é uma coisa muito mais substancial, que é só a formação de uma liga e tornar a profissão, o ato de ser árbitro de futebol uma profissão, em que você abra o mercado, você tenha diversos profissionais, você tenha cursos de especialização, que o que é a competitividade entre as pessoas, os profissionais, vai trazer melhoria. É assim que funciona o mercado em qualquer lugar. Pô, eu sou um árbitro que estou falhando. Vão vir outros árbitros aí, não vai ter reserva de mercado, que nem tinha para técnico de futebol. Né? Vão ter mais lugares buscando especialização e tudo mais. Então, eu acho que isso que vai fazer melhorar. Agora, a CBF não vai querer arcar com INSS, 13º, vínculo trabalhista, com árbitro de futebol para tornar uma opção. E aí vai ficar nessa. E eu acho, sabe o que vai mudar para esse ano? Que tudo vai mudar, que desse jeito não pode mais, e etc. Então, não vai mudar nada, Neto. Continua tudo a mesma coisa, como sempre. Ô Danilão, cara, assim, eu não falo nem da questão, porque assim, eu acho que todo clube, ele tem o direito de reclamar em relação ao posicionamento da arbitragem. Eu acho que o Flamengo tá no direito dele de reclamar. Quem sou eu, né? Quem que é o Palmeiras para reclamar do direito de se posicionar do outro, né? Porque o Palmeiras sempre fala, né? Sempre lança notas e notas. Mas quando eu falo para você que eu acho que falta um pouco, digamos assim, de personalidade, por exemplo, provavelmente você não vai lembrar, mas algum palmeirense que está assistindo, ou algum flamenguista, talvez até você lembre, da gestão Paulo Nobre. Cara, vocês não falam assim, né? Que nem o Fernando Gil falou no vídeo dele, né? Nossa, como eu sinto saudade daquele velho falando lá do Jorge Jesus, né? Ele chamava, ele falava na cara de todo mundo e tudo mais, não importa como que fosse. Cara, como que eu sinto saudade do Paulo Nobre? Porque o Paulo Nobre, cara, assim, podia não resolver nada. Só que, assim, terminou o jogo, ele ia virar público, entendeu? Tipo, bagaçando. E eu acho que, Danilo, o cargo de um presidente, por ser um cargo político, ele tem que ter esses momentos de ápice. Sabe por que tem que ter esses momentos de ápice? Porque quando você olha, por exemplo, até nossos prefeitos, governadores, presidentes, eles têm esses momentos de ápice. De que às vezes a coisa não vai mudar. Vai continuar a mesma droga para todo mundo. Só que, cara, ele infla e ele, querendo ou não, ele mostra uma representatividade, entendeu? Então eu acho que o torcedor palmeirense carece hoje de uma representatividade da sua própria gestão. Eu acho que isso a gente não tem. A gente tem um técnico que ele tenta compensar isso. Eu vejo o Abel como um intermediador. Ele tenta fazer os panos quentes ali, entendeu? Daqui a pouco ele vai estar até lá pilotando o avião. Inclusive, os caras soltaram, né? Tem uma imagem que eu acho que ele tirou com o avião indo na Libertadores, que ele entrou na cabine do piloto, né? E tirou a foto pilotando, né? Aí os caras pegaram essa imagem, pegaram a notícia que a Leila comprou um avião e falaram assim, agora a gente sabe quem que vai ser o piloto da aeronave. E tem a foto do Abel ali, né? Porque ele faz tudo no clube, cara. Sabe assim? Então ele tem que absorver todas as críticas, ele tem que absorver todas as perguntas. Eu acho que o que falta pro Palmeiras é um articulador como o Marcos Braz. Que você vê assim, ele assim, uma gestão perfeita? Não é uma gestão perfeita. Claro que não. A gente tá vendo aí as falhas de planejamento que o Flamengo tem pro Mundial. Mas assim, cara, é um cara que, querendo ou não, ele infla, às vezes, dentro da política ali do Flamengo. É um cara que eu vejo que ele representa, talvez, o clube. Eu não sei, né? Eu não sou torcedor flamenguista, então eu não acompanho o dia a dia. Talvez você possa
me explicar melhor se realmente faz sentido esse perfil do Brás ou não. Talvez é um equívoco, é um torcedor que está vendo de fora. Você que é da casa aí pode esclarecer pra gente. Assim, Neto, sim, deixando bem claro que eu represento nada mais, nada menos que a minha opinião. São 40 milhões de flamenguistas, né? Não tem como falar para todo mundo. Acho que deve ter muito aí, gente aí que está concordando, discordando comigo. Inclusive, se tiver, escreve aí nos comentários, pessoal, o que vocês concordam, o que vocês discordam. Mas, assim, eu tendo a achar que isso tudo daí não faz diferença nenhuma, tá, Neto? A minha visão. O que você acha, Neto? Eu sou o Tarcísio, governador de São Paulo, dá um exemplo. Aí eu tenho o presidente da República lá, que é o Lula, que é um cara que é adversário meu, opositor ali politicamente. Se eu ficar esbravejando, eu tenho a possibilidade do Lula me ajudar mais ou de me prejudicar? De me prejudicar. Eu acho que ficar esbravejando, botar a CBF na fogueira para o público, etc e tal, só tende a piorar o bastidor de um clube do que ajudar. Então, eu acho que esse modus operandi de tatear, de ser político, escorregadia, etc e tal, só beneficia o clube. Ninguém quer ser exposto, entendeu? Eu acho que isso só deixa o clube mais forte no bastidor. E eu não vejo o Rodolfo Landim esbravejando nada, entendeu? Muito pelo contrário, eu vejo ele igualzinho. Ele só não tem esse jeitinho, aí, pessoal, tô aqui trabalhando, olha aqui meu dia a dia no Palmeiras. Acho que isso deixa a torcida do Palmeiras muito puta, entendeu? E aí, a questão que você falou, representatividade é mais um fetiche, um desejo de ter uma figura, um personagem que você goste do jeito dele. E, de repente, o Palmeiras, por ter, não todo mundo, mas, assim, no cerne ali da turma do amendoim, um pessoal de origem italiana, eu tenho origem italiana, então sei como é que é de esbravejar, de gritar, de falar alto. Então, vocês sintam isso, né? Até, de repente, uma posição masculina, não que as pessoas sejam todas machistas, nem nada, mas de repente algumas ali no âmbito político do Palmeiras, em ver uma mulher representando e tal, também concordo, é muito escroto esse jeito Teletubbies da Leila, odeio. Então, mas eu acho mais do que isso, é isso do que a Leila não dar um resultado de bastidor ou não. É a minha opinião. E eu não vejo o Rodolfo Landim também esbravejando para nada. Nem vi, entendeu? E muito menos o Marcos Braz. E até acho que é uma mistura, né? Misturar banana com maçã. Porque o Marcos Braz, que você comentou, ele é o diretor de futebol, é o VP de futebol, ele não é o presidente. Então, já mudando para o diretor de futebol, o Marcos Braz, cara, é futebol. A torcida ama o Marcos Braz. Quando ele faz certo, odeia o Marcos Braz quando tá errado. O pessoal tá reclamando aí do Marcos Braz. Desse começo de ano, do Rodinei que saiu, dizendo, o Marcos Braz é uma merda. Pô, aí daqui a pouco vem um jogador bom, pô, é gelo no sangue, aí Marcos Braz, isso aqui. Aí vira ídolo da galera. É isso, pô. Quando acerta é ídolo, quando erra, mas ele também não é um cara assim de pô, ele inspira a alma rubro-negra porque reclama, porque eu também não vejo o Marcos Braz nada disso. É sempre com uma fala bem comedida, bem pausada, bem estratégica ali. Não, vamos bem, a gente vai falar ali com o pessoal da CBF e tal. Então, eu acho isso. Não represento, né? Obviamente, os 40 milhões de flamenguistas, represento apenas a minha opinião, mas eu não vejo diferença prática nenhuma, para ser sincero. Não, legal, Danilão, essa opinião sua, né? Porque, querendo ou não, a gente conhece mais, a gente está mais próximo ali do nosso momento político do Palmeiras, né? Mas essa questão de você falou, fala estratégica, cara, eu acho que são coisas que são lapidações que, por exemplo, a nossa gestão não tem, né? Não tem essa estratégia. É igual você falou, é uma gestão que parece um blogueira. Pode falar. Se tem alguma coisa que eu vou concordar com você, que aí muito me espanta. Eu vi outro dia uma entrevista da Leila, cara, assim, ela, não vou contestar a competência dela, pô, uma mulher super bem sucedida e tal, mas juro por Deus que me espantou a oratória dela. Estamos aqui, não, sabe o que é? É que, não, veja bem, estamos aqui para agradar a torcida do Palmeiras. Tipo, parecia um estagiário falando. Isso me assustou, porque aí eu vejo o Landim. Aí o Landim, você vê que é um cara de business, um cara ali experiente, o cara fala ali com seriedade, com uma oratória de um cara que é acostumado a ser um CEO e tal. Ela não, ela parecia uma estagiária falando. Isso me espantou, isso aí eu concordo. Cara, faz um Reels imitando, fazendo sátiras. Entra no canal,
do Avante Palestra, canal do Donati, e olha os vídeos dele, cara, você vai encontrar ali um personagem para você criar no teu canal, cara. O teu canal vai ter um personagem. Porque assim, vai ser você... a cabeleireira da Leila. É isso, é essa mesmo, cara. Você imita muito bem. E assim, Danilão, cara, é verdade, eu acho que essas coisas. Sabe o que é? Eu entendo, assim, um lado também. O que acontece com o torcedor do Palmeiras? Há alguns anos atrás, nós éramos geridos por Paulo Nobre. E o Paulo Nobre, ele não é um cara que ele só foi um presidente do Palmeiras, mas ele foi um palmeirense. Ele é um palmeirense. Ele vive o Palmeiras. Assim, ele vive de todas as formas possíveis. Então, assim, ele era muito claro. Ele era muito claro. Ele não tinha rodeio. Se surgia alguma picuinha na torcida, ele ia lá, pedia uma coletiva e vinha a público falar: ó, gente, não terá investimentos nesses próximos 6 meses. As nossas contas estão isso. Nós não vamos investir agora. Eu estou falando para vocês que dentro de 6 meses vocês não precisam nem esperar. E eu vejo que a Leila, ela tenta fazer um manejo do torcedor de forma assim: nós estamos no mercado, observando e tal, no momento não vou ser irresponsável, mas a gente sim está de olho, estamos averiguando, temos observado alguns jogadores, né? O torcedor pode ficar tranquilo. Você entendeu? Então, assim, nós éramos acostumados, nós fomos lá atrás acostumados com uma gestão assim, transparente. Ó, galera, é isso, isso e isso. E agora a gente não vê isso. A gente vê uma política, uma fala política muito mal estruturada, entendeu? Discursos muito repetitivos e muito mal estruturados. Então, acho que isso a gente deixa o torcedor ainda mais puto da vida. O que eu acho assim, discurso político todos têm. Que todo mundo joga cortina de fumaça, né? O Landim agora, depois da derrota da Supercopa, veio com história de estádio de novo, até postei lá. Então, cara, a diferença é isso que você falou. Ele tem uma imposição oratória de um cara com cargo executivo de experiência de anos de mercado. Ele fala a merda que ele tem que falar, mas ele fala ali, normal, imponente. O jeito da Leila falar, não por ser mulher, se tu pega mulheres de mercado aí, brabas aí, que nem do Shark Tank, a Camila Farani, tem a outra lá também, que tem a mesa lá de investimentos, que até estava vendo lá com o Vasco uma época, esqueci o nome dela, você lembra dela? A Carol Paiva. Carol Paiva. Ela, inclusive, é investidora do Vasco, né? Não, ela estava na época, os torcedores do Vasco encheram lá a rede social dela para ela comprar o Vasco, etc e tal. Ela andou dando uma olhada lá, mas não sei se ela virou investidora ou não. Mas eu acho que sim, ela faz parte de um grupo que, entendeu? Eu acho que ela tem algumas ações, nada assim muito, mas eu acho que ela tem alguma coisa ali dentro, entendeu? De articulação econômica ali dentro. Mas é uma excelente empreendedora também. Isso que eu quero falar, não é pela questão de ser mulher. Você vê elas falando, elas têm uma imposição, né? Um jeito de falar que você vê que é uma pessoa de um nível hierárquico de gestão elevado. E o que espanta na Leila é esse modo dela falar, mais do que ser cortina de fumaça ou não, porque todos fazem. O presidente de todos os clubes fala. Pô, o do Willian não teve a cara de pau de falar que o Corinthians tentou o Cristiano Ronaldo. É tirar o torcedor de babaca. Aí sabe qual é o pior, cara? O torcedor embarca nisso, cara. Embarca e critica e fica puto com o influenciador, o youtuber, ou até o jornalista que fala o contrário. A maioria, o povo realmente... Pô, tu pega o povão, o cara não tá entendendo ali de finanças, não. Até uma covardia, entendeu? Cria uma falsa esperança nos caras. Cara, o Corinthians, o salário do Cristiano Ronaldo de um mês paga a folha inteira do Corinthians o ano todo. Eles fizeram uma conta lá, era bizarro. Então, assim, cara, tirar o torcedor de otário. Aí, o que você falou, às vezes algumas farras da Leila tira o torcedor de otário. Mas aí, o que eu acho? Em algumas, talvez sim, mas o que eu fico com a pulga atrás da Leila? Teve a tal da auditoria da Leila. Será que na auditoria da Leila ela pegou alguma coisa que tem ali uma situação financeira pior no clube e ela teve que retroagir do discurso dela original? E se tiver, aí eu acho o seguinte, cara, vocês como torcedores, beleza, pô, eu queria ter a transparência, mas se a Leila jogar no mercado uma informação que seja ruim para o Palmeiras, de repente, pô, vai começar a ter menos interesse de jogadores irem para lá, de fechar ali merchandise e tudo mais, patrocinadores. Então, de repente, ela achou alguma coisa que não é tão legal e ela não pode chegar e jogar bomba no mercado, né?
Ô Danilo, cara, você fez uma análise muito interessante porque você falou da auditoria. Essa auditoria ela não saiu até hoje. Ou ela saiu e tem algo sendo, digamos assim, né, oculto do torcedor. Porque, assim, cara, tipo, eu acho que ela deveria vir a público justamente para prestar esclarecimento dessa auditoria. E se tiver algum erro, algum problema, deve vir falar. Sabe por quê? Ah, mas não pode, porque o conselho e tal. Não pode por política. Porque o Paulo Nobre, tudo bem, hoje, dentro do Palmeiras, segundo o pessoal lá da Turma do Amendoim, dentro do Palmeiras, o Paulo Nobre não tem força política nenhuma. Por quê? Porque ele era muito claro. E o político, ele não gosta que o cara seja claro. O político, ele gosta que o cara crie ali, né, um cenário, uma cortina, para ele enrolar as pessoas. E o Paulo Nobre, ele era muito claro. Então, assim, ou ela não divulga isso, por questão que não teve auditoria, coisa nenhuma, não aconteceu nada, só falou e passou, ou ela não divulga isso porque a coisa tá feia e ela está sendo orientada pelo Conselho do Palmeiras a não soltar isso porque poderia inviabilizar negociações de jogadores de base, né? Porque afinal, se o Real Madrid, por exemplo, vê que o Palmeiras tem uma dívida lá e tá com o financeiro quebrado, ele não vai oferecer os mesmos 60 milhões em cima do Endrick, entendeu? Os caras tendem a oferecer menos, porque os caras sabem que o clube precisa da grana. Então, assim, alguma coisa tem. Alguma coisa tem. A gente só acha que falta vir ali com clareza. E você falou dessa situação do Cristiano Ronaldo aí no Corinthians, cara, me chamou a atenção pro assunto que teve hoje. Uma coisa que repercutiu muito, né? Que tem a ver com o Flamengo, que tem a ver com o Corinthians. E o principal, eu vi um comentário de um corintiano lá no portal da Fiel, que é um site do Corinthians. Cara, ele falou uma coisa assim. Ele falou assim: parem de usar o nosso nome com especulações ridículas que não fazem sentido só para gerar notícia. O torcedor corintiano não é palhaço e nem marionete de notícia. Então, assim, muitos torcedores corintianos, cara, ficaram muito putos com isso. Porque, cara, Bruno Henrique no Corinthians, assim, não, eu não tô falando da questão do Corinthians. Qualquer jogador pode vir pro Corinthians se quiser. Mas assim, cara, você não vê, entendeu? Primeiro lugar que o Bruno Henrique, ele não deu nenhuma declaração. Que nem o Dudu, quando a gente falou do Dudu no Flamengo e tudo mais, houve uma entrevista do Dudu na televisão que ele falou: quem tem que se preocupar com a renovação de contrato é o Palmeiras, não sou eu. Eu tenho outros clubes para jogar. Então, a partir dessa fala dele, gerou-se, né, toda a repercussão e todas as notícias em volta em cima do Dudu. Agora, cara, o Bruno Henrique, ele disse alguma coisa? Eu não, e pelo que eu vi, ele nunca disse nada de sair do Flamengo. Isso aí é cavada de empresário, né, Lorenzo? Tá muito claro que nem o empresário do Dudu começou a jogar, aí se usa o nome do Flamengo. Usam. O que mais acontece é usar o nome do Flamengo para isso. Toda janela de transferência. O Wendel usou o nome do Flamengo para conseguir renovar com o Zenit. Todo mundo faz isso. O Wallace lá com o Napoli. É normal, cara. Eu acho assim, a torcida tem que ficar bolada quando é o próprio presidente do clube usar o nome do clube para tirar o torcedor de otário, que nem o Duílio fez com o torcedor do Corinthians. Aí, beleza. Agora, empresários vão usar nome de grandes clubes para conseguir coisa ali. Aí o empresário do Bruno Henrique já queria conversar sobre renovação antes do Bruno Henrique se machucar, aí a diretoria falou que não era o momento. Aí o Bruno Henrique se machucou, aí que não era o momento ainda. Eles vão esperar o Bruno Henrique voltar. O Bruno Henrique tem aí, se não me engano, mais um ano de contrato, alguma coisa assim. Se não me engano, no meio do ano ele pode assinar um pré-contrato. Não pode dar mole. Eu acho que não pode. Tá? E eu acho assim, se fosse eu, o Bruno Henrique voltou ali a jogar. De repente, o medo da diretoria do Flamengo, até critiquei eles num vídeo meu, que assim, é o mesmo caso do Dudu. Cara, dá pro Bruno Henrique o que ele quiser ali, que há 2 anos, que há 3 anos, porque é um ídolo, cara, não se acha todo dia, né? O dinheiro que você vai pegar para apostar em outro cara, para chegar, para se identificar com o seu clube, você já tem um cara identificado ali, que é só você renovar contrato, você não precisa pagar passe. Então é muito melhor você renovar o cara que já estaria identificado e dar resultado. Agora, o medo da diretoria, pô, será que o Bruno Henrique com essa idade de repente vai se recuperar bem? Não vai? Eu acho que ele é novo ainda e ainda mais. Ele sempre, quando tinha que revezar o Gabigol, na época do Jorge Jesus, o Bruno Henrique jogou diversas vezes de centroavante. Né? Ele fazia esse papel e fazia bem. Eu acho que ele pode até se adaptar nessa posição, caso ele perca toda a velocidade. Ele é bom de cabeceio,
eu acho super tranquilo para ele. Então, é um perigo, é um risco. Mas, assim, com relação a essa questão, eu confio na diretoria do Flamengo. Eu acho que eles não me deram motivos até hoje de dar mole nessa questão de renovações, de perder atleta, coisa e tal. Então, aí eu vou confiar neles. Tem sempre o risco, fico com medo. Acho que ele voltando bem ali, renova por quanto que der para renovar, 2, 3 anos, beleza, e é isso. Não, com certeza, cara. É um jogador assim que. E eu acho que assim, todo o tempo que o Flamengo investiu, né, e aguardou ele se recuperar da lesão, não faz sentido ele sair, né? O Flamengo vê que ele vai sair, pode fortalecer um clube rival, né? E além disso, pode ir muito bem no clube rival, né? Você já pensou? Ficou todo o tempo parado ali, o Flamengo, né? Arcando ali com todos os encargos salariais, os custos de tratamento e tudo mais do atleta. Aí chega no final, o atleta sai, vai para outro clube e de repente ainda fortalece algum rival direto, né, do Flamengo. Então acho que também é muita incoerência pensar em qualquer tipo de negócio como esse. E como você disse, a negociação do Flamengo, o Flamengo conduz as negociações sempre de maneiras muito pontuais e positivas, né? Então eu acho que os caras não vão dar bobeira, não. Falando, Danilão, Neto, em jogar nomes, só de repente, não sei se a gente está para encerrar ou não, mas dentro dessa linha, essa questão do Michael no Palmeiras, quanto tem de verdade, que não tem, porque o clube dele está com transfer ban. Eles já falaram que eles não liberam o Michel por empréstimo, só por venda, né? O Palmeiras está realmente, de forma concreta, negociando o Michael, ou também é mais uma das lorotas da titia Leila aí? cara, assim, o clube ele tá com transfer ban, né? Só que ele pode vender jogadores, ele não pode receber, né? Então, assim, cara, o Palmeiras fez uma proposta sim, fez uma proposta oficial, só que o clube negou, entendeu? E na minha opinião, melhor negar. Não que ele seja um jogador ruim, mas, cara, eu acho que a gente tem meninos da base ali, como o Giovani, por exemplo, que, cara, que já vão atender isso. O que a gente precisa não é de atacante. Hoje, por incrível que pareça, o nosso setor ofensivo eu acho que funciona bem. Dá para você conseguir boas substituições ali. O que a gente precisa é volante e meio. Acho que a gente precisa de um jogador articulador, porque o Tabata não vai dar conta do recado, né? Então, eu acho que volante, bem, não sei, algumas pessoas aí gostaram da partida do Gabriel Menino e tudo mais, porém, eu acho que eu iria mais por essa linha, em tá vendo ali um volante e um meia pro Palmeiras. Agora, o Michael realmente teve a proposta, isso é verdade, mas o Al Hilal não aceitou os valores. Pois é, lembro de na época dele do Flamengo, os torcedores de outros clubes criticavam muito, falavam que o Michel era peladeiro, inclusive palmeirense também zoava, tirava aquela onda, que ele não era tudo aquilo, e agora estão querendo o Michael, né? Então, até soou engraçado, né? Cara, mas dizem que querem ele por causa do Abel, foi uma recomendação do Abel. O Abel gosta do tipo de jogo dele. E, cara, se você parar pra pensar, faz sentido. Entendeu? Faz sentido. Porque, assim, as características que ele tem ali é um jogador que tem uma boa finalização, né? É um jogador também que eu acho que se acostumaria muito bem ao esquema tático que funciona no Palmeiras hoje. Porque, por exemplo, o Flaco Lopes. Por que o Flaco Lopes não rende no Palmeiras? Cara, simples. Porque o Palmeiras não tem esquema tático para jogador fixo de área. Pronto. Você pode trazer o Pedro do Flamengo para o Palmeiras, que dentro desse esquema tático não vai funcionar. Porque o Flaco Lopes, cara, ele tem as mesmas características do Pedro. Eu não tô falando que ele é tecnicamente igual, até porque ele é mais jovem também. Mas ele tem as mesmas características. Jogador altão, de área, fica em setores terminais, entendeu? E precisa que a bola chegue ali, ó, na última linha até ele. Ainda o Pedro, ele tem a habilidade de sair um pouco, ele consegue se desenvolver um pouco ali no meio. Agora o Flaco não, cara. O Flaco ele é mais fixo ainda. Então o Palmeiras nunca vai conseguir fazer render propondo o estilo de jogo que o Palmeiras propõe hoje. Que o jogo do Palmeiras hoje é jogo de velocista. Entendeu? É jogo de maratonista. É porque o Flaco ele é mais flaco que o Pedro, né? Não dá para perder O Flaco ele é mais flaco, né? Mas é isso, o Palmeiras é um time de explosão e contra-ataque, né? Não cabe um jogador desse. É um jogador mais para um time de posse, que vai estar chegando ali, cruzando bola, etc e tal. É isso daí mesmo. Danilão, queria agradecer todo mundo aí que tá com a gente aí, que conferiu o vídeo com a gente. Queria agradecer você por estar mais uma vez aqui. Pessoal, se inscrevam lá no canal.
canal Fla Sagaz. Como que é? Sagaz. Fla Sagaz. Mas aí, pessoal, poxa, dá essa força aí, vocês viram aí, se gostaram desse bate-papo, né? Então, se inscreve lá no meu canal também, Neto tá dando essa força, a gente teve uma sinergia bacana aí, estamos com planos aí, projetos, né? Escreve aí nos comentários, galera, vocês iam curtir todo final de semana aí, que nem você entrar lá na ESPN, que nem você entrar no canal aí da mídia tradicional, de ver um bate-papo nosso assim, entre eu e ele no futuro, a gente agregar, quem sabe se a gente achar alguém do nosso perfil, assim, um corintiano, um atleticano, fazer um pós-rodada, assim, todo final de semana, vocês iam curtir? Escreve aí nos comentários o que vocês acham, que a gente está com esse projeto aí, pensando para construir um canal de lives. Beleza, pessoal? Obrigado aí para todo mundo que se inscreveu, dá uma olhadinha lá nos meus vídeos, nos trabalhos, curte, compartilha, e é isso, sejam sempre muito bem-vindos. É isso daí, valeu, Danilão, pelo seu tempo, e você aí, galera, que tá aí, muito obrigado, a gente teve um feedback muito positivo em relação ao nosso primeiro vídeo. Então, assim, as pessoas não teve tanto alcance em visibilidade, mas teve engajamento. Então, assim, as pessoas realmente assistiram, né? Nos indicadores do YouTube, indicaram pra gente que as pessoas realmente assistiram mais o conteúdo. Então, até por isso que a gente resolveu trazer essa dinâmica aqui novamente, englobando vários assuntos aí do futebol. Obrigado, Danilão. Prazer, como sempre, trocar uma ideia contigo. Valeu, pessoal. Forte abraço a todos e até mais.